Deus não passa pano para pecado. Tanto é que é interessante que no Novo Testamento, quando eu falo da genealogia de Jesus, Jesus é descendente de Betseba também. Em primeiro lugar, a Bíblia, quando fala do adultério de Davi com Batseba, até Batseba pode não ser o primeiro nome dela, porque Bat é filha em hebraico, filha de Sheba, sabe? Davi, a Bíblia fala o seguinte: no tempo em que os reis saíam para batalhar em seus... Davi foi passear pelo palácio. Isso aqui é uma nota muito interessante do texto. Assim que começa, eu estava falando aqui para ler para vocês direto, mas eu vou só citar então, no tempo em que os reis saíam para a batalha, Davi foi passear pelo palácio. E fez merda, né? Ele, exatamente, não estava acompanhando, já ganhei demais, já estou tranquilo, seguro, minhas empresas estão indo bem, não tem que fazer mais nada, não tem que acompanhar a bolsa de valores, deixa os outros trabalhar para mim. A menos que você esteja aposentado e com a idade bem avançada, que você não vai precisar de mais nada mesmo, não caia nesse risco. Segundo, mente desocupada é oficina de Satanás. Você tá entendendo? Mente desocupada é oficina do devil. O cara pensou que tava fazendo... não tô fazendo nada, né? Aí ele vai lá pelo palácio dele e vê a mulher do cara tomando banho lá. Aí, uma olhadinha só, não tem problema. Porque só um pouquinho. Chama a mulher. Ela vai. Os dois transam, tem relação sexual ali. Ela engravida. Aí vem o desespero dele agora, ao invés de confessar o pecado dele, tentar apagar. Davi ainda tinha um pouco de moralidade, porque ele também, na época não tinha exame de DNA, e o testemunho da mulher não valia nada. Ele podia ter deixado ela engravidar e lascar com a criança sozinho, mas parece que ele gostou dela. E ele falou, não, se ela engravida sem o marido estar junto, o que vai fazer? Eu vou casar com ela. Ele manda trazer o cara da guerra e faz o cara deitar, não deu certo e tudo mais. Depois ele manda o cara lá e mata o cara. E ele pensava tudo bem. Aí vem o profeta Natan e fala assim, ô rei, eu tenho um problema para colocar. Você pode colocar qualquer... O que você acha de um camarada que tinha muitas ovelhas? Muitas ovelhas. Mas ele matou a ovelha de um carinha que só tinha uma. Davi ficou irado e falou assim, quem que é esse camarada? Me fala que eu vou dar cabo dele agora. Majestade, é o Senhor. Sabe? Aí Davi se arrepende amargamente, ele chora, ele sofre. Aí vem um lado belo da história, trágico, porém belo. Não há crime tão hediondo que Deus não possa perdoar você se você se arrepender a tempo. A tempo. Que eu digo a tempo porque haverá um tempo em que não teremos mais oportunidade. E que seja um arrependimento genuíno. Depois eu convido o pessoal a ler o Salmo 51, que é um dos Salmos de Davi, onde fala assim, pequei contra ti somente, transforma o meu coração, Senhor, coloca em mim um coração puro, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Davi ficou mal mesmo. E Deus, para mostrar que ele consegue restaurar, aí por isso que quando você falou assim, que ficou importante esse personagem, eu esperei um pouquinho, não sei se o Thiago ia falar alguma coisa, porque eu fiquei em silêncio aqui, esse bebê morreu. Então a consequência veio, Deus não tirou. Mas o outro bebê que nasceu de Betseba e Davi foi Salomão. Salomão era filho disso aí. Então o que eu aprendo? Em primeiro lugar, Deus não passa pano para pecado. Tanto é que é interessante que no Novo Testamento, quando eu falo da genealogia de Jesus, Jesus é descendente de Betseba também. Porque ela é mãe de Salomão, Salomão é mãe de... Só que quando no Novo Testamento fala da genealogia de Jesus, fala o seguinte, fulano casou com Beltrana, e Davi esteve com Betseba, que era mulher de Urias. Ou seja, não vamos passar pano quente, não. Mas Deus pode dar a misericórdia. E Deus pode tirar bênçãos daquilo que Deus não desejou. Mesmo que a sua origem seja uma origem trágica, Salomão era fruto de uma relação que começou com um adultério. E mesmo assim foi um homem sábio de Israel. Então mesmo que você venha de uma história, que é a minha história, por exemplo, meu nascimento, meu pai e minha mãe se encontraram rapidamente numa noite e mais ou menos com uma cervejinha na cabeça ali, a mulher que vivia com meu pai tinha abandonado meu pai e fugido com a filha dele, ele estava sofrendo. A minha mãe também tinha um marido que a havia abandonado, ela estava com o filho dela sofrendo, que era o meu irmão. Aí meu irmão vê o meu pai no bar, eles eram parentes distantes, convida meu pai para casa lá, ele vai, conversa com minha mãe, os dois começam ali, relacionam sexualmente naquela noite. Minha mãe ficou grávida de mim. E por muito tempo, ainda mais nos anos 70, que isso é uma história vergonhosa de contar, eu precisei de muita terapia para falar isso no podcast.
eu ficava questionando assim, Deus me desejou? Porque, veja bem, se eu falar que Deus me desejou, eu vou falar que Deus desejou aquela relação de adultério dos meus pais, que é contra a Bíblia. Não, Deus não quis aquela relação adultéria dele. Mas se ele não quis aquela relação, então Deus não me quis. Eu não sou desejado por Deus. Aí quando eu vejo histórias como a de Davi, eu aprendo duas coisas importantes e com elas que eu quero deixar esse comentário aqui. A primeira, Deus consegue tirar bênçãos do que ele não desejou. Uma vez que meu pai e minha mãe fizeram a caca de se juntarem ali de um jeito que estava errado, Deus falou assim, por misericórdia de vocês, eu vou pegar esse espermatozoide aqui para fecundar o óvulo, para trazer alguém que vai amanhã lá no podcast falar da minha palavra para as pessoas e dar esperança para outros que vêm de um lar destruído. Então, se eu estou falando nesse momento, para a gente que descobriu que a mãe não quis quando criança, que foi filha, até são originados por uma violência doméstica, uma violência sexual, estou evitando algumas palavras aqui, para a gente não tomar strike aí, mesmo que você descobriu que a sua origem é a pior, calma, você pode ser um Salomão. Deus consegue tirar bênçãos daquilo que ele não desejou. Deus consegue redimir, Deus consegue restaurar. Deus não passa a mão por cima de pecado, mas Deus consegue ter o milagre da reciclagem, de tirar arte daquilo que é lixo. E a segunda coisa que eu aprendo, olhando a história de Davi, eu volto à frase do menininho pregador que eu vi lá nos Estados Unidos, que eu comecei o nosso bate-papo falando dele. Quando eu vejo a vida de Davi, há momentos que eu falo, Senhor, faça de mim como Davi, um homem segundo o teu coração. Quer dizer, outras vezes eu oro, Senhor, não me faça como Davi. Mas uma coisa eu aprendo. Mesmo cometendo erros, o Deus que perdoou Davi e restaurou Davi, pode me restaurar. O mesmo Deus que usou Davi, apesar dos altos e baixos dele, pode me usar também.